Olá, bem, esse vídeo aqui, na verdade, nós fizemos, eu bolei com um objetivo. Tenho percebido que alguns colegas, principalmente colegas que entram recentemente para uma avaliação, para um cargo de gestão, de gerência, de coordenação, de supervisão, ele se depara com alguns indicadores. E quando ele se depara com alguns indicadores, sempre o gestor, o CEO, o seu líder imediato solicita uma análise crítica. Pode ser uma equipe da qualidade que solicite, ou um processo de certificação. E quanto a essa solicitação de análise crítica de indicador, a maioria das vezes ela não é feita de maneira adequada. E por que não é feita de maneira adequada? Simplesmente porque não possui os três pontos básicos, os três pilares de uma análise crítica de um indicador. Então, todo indicador, quando se tem, se necessita de uma análise crítica, e diga-se de passagem, se é um indicador óbvio, ele precisa de uma análise crítica e de uma análise crítica regular. Eu tenho que ter um marco temporal para avaliar se aquele indicador está adequado ou não. Então, se eu tenho uma análise crítica desse indicador, eu preciso minimamente de 3 pontos. Primeiro ponto, eu preciso descrever o dado. Por exemplo, o indicador ele me mostrou alguma coisa, ou ele está mostrando alguma coisa. Mas está mostrando o quê? E como é que ele está mostrando? Ele está mostrando com um gráfico, com uma figura, com um texto, uma tabela, enfim. Eu dei um exemplo aqui de como é feito uma descrição de dados de um indicador. Uma vez que esse indicador ele representa um número, uma figura, uma tabela, enfim. Então aqui, olha, nesse exemplo eu tenho uma análise de indicador de adesão ao bundle de PAV. Nesse mês foi observada uma adesão de 72%, que foi abaixo do esperado para o período. Exemplo, eu tinha uma meta para esse mês de 90%. O que mais impactou foi a não adesão à meta de sedação no período, que alcançou somente 62%, quando indicado. O que é que eu estou dizendo com isso aqui, pessoal? Observa que eu quero fazer um contraponto aqui, que geralmente quando a gente conversa com alguém, ou a gente vê um gestor, para ele isso é uma análise de indicador, quando na verdade isso é tão somente uma descrição de um dado. Uma descrição de um dado de um indicador. Ele está só descrevendo, eu só estou falando o que eu encontrei, o que eu não encontrei, eu não estou analisando nada, estou descrevendo. E descrever é uma das 3 etapas. Depois disso, eu preciso passar para a segunda etapa. E o que é a segunda etapa? A segunda etapa é discutir os dados. Nesse campo, eu vou discutir, eu vou trocar aqui, olha, até eu tinha antes, quando eu coloquei esse termo aqui, a primeira vez que eu elaborei, eu coloquei analisar. Mas para não confundir, é indicado uma discussão dos dados. Ou seja, evidenciar fatores, causas, para o alcance ou não das metas estipuladas. Como exemplo, mantendo a mesma avaliação, a não adesão ao bundle, que no caso o bundle de PAV, se demonstra em uma falha do processo de gerenciamento do nível de sedação dentro da unidade. Ou seja, eu descrevi qual era o problema. Qual era o problema? Eu não aderi. E o que mais impactou na minha não adesão? O não alcance da meta de sedação. Então aqui eu estou falando o porquê eu não alcancei. Uma vez que ainda, continuando, uma vez que ainda não possui uma ferramenta adequada de avaliação do nível de sedação dos pacientes, disseminado para a equipe assistencial. Além disso, há uma oportunidade de definir papéis e responsabilidade de cada membro da equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, quanto ao bando de PAV. O que é que eu estou fazendo? Eu estou discutindo. Eu estou pegando aquele dado inicial que eu descrevi no tópico 1 e agora eu estou fazendo uma discussão desses dados. Eu estou mostrando o porquê eu não alcancei, o que impactou para esse não alcance, o que foi relevante para esse não alcance. Isso é a etapa 2. Etapa 3, e não menos importante. Nessa etapa, é a etapa que eu preciso dizer o que eu vou fazer para corrigir e em quanto tempo. Ou se eventualmente, se eu já tenho alguma ação de correção, como está o andamento da mesma. Então eu vou colocar como eu vou tratar essas causas.
Como exemplo, ainda no bando de PAV, já foi implantado na unidade a ferramenta de avaliação do nível de sedação, escala de Rasch, como exemplo, na folha do balanço, e já está em andamento a capacitação da equipe de enfermagem para aplicar a escala aos pacientes, sendo que o prazo de finalização dessa ação é em até 2 semanas. Além disso, já foi definido o papel do enfermeiro, responsável por avaliar o nível de sedação, do médico, responsável por prescrever a sedação, e do profissional de reabilitação, iniciar processo de desmame do suporte ventilatório do bando. Ponto. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho 3 pilares para uma análise crítica de um indicador. Descrevo o que eu estou enxergando, o dado, discuto esse dado e faço as ações ou falo quais ações estão sendo feitas para a correção desse indicador. Eu espero ter lhe ajudado a esclarecer esse ponto que ainda é motivo de grande dúvida para muitas pessoas que estão dando os primeiros passos como gestor de uma unidade, como supervisor de área ou para analisar criticamente o indicador. Sucesso para você, um grande abraço.